galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Neymar dividido entre Flamengo e Santos. A camisa 10 está vaga. E aí, gostaram da publicação de hoje, Neymar vestindo a 10 do Flamengo? E essa divisão entre Flamengo e Santos? Enfim, a gente vai explicar para vocês. Proposta por Claudinho. E outra, diretor do Zenit se manifesta em relação à suposta proposta do Flamengo pelo jogador do clube russo. Ainda tem mais. Palmeiras contrata lateral direito, mesmo tendo um jogador titular e indiscutível no elenco. E o Flamengo? Cadê o lateral direito? Flamengo, tá dormindo no ponto, hein? Vamos agilizar essas contratações. Concorda comigo? Então sobe o like nesse momento. Vamos. Todo mundo metendo o dedo no like e, claro, clicando no botão vermelho e inscrevendo-se no nosso canal Flamília da Nação. Você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui pro Flamília da Nação. Nós vamos rodar a vinheta do Dia dos Namorados. Enquanto a vinheta roda, você mete o dedo no like. Após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Roda a vinheta. Galera, você já olhou pro lado hoje, já deu um beijo na sua namorada? Dia dos Namorados, não esquece, hein? Hoje é dia, de repente tu tá assistindo o vídeo aqui do Flamília da Nação e tá do lado dela, não perca essa oportunidade de dar um beijo, um eu te amo e também, claro, aqui eu vou parafrasear o meu querido mestre Apolinho, já saudoso, dia de afundar o Titanic, enfim, não vou falar. Tá bom. Só uma das falas do Apolinho para você no Dia dos Namorados. Vamos lá. Vamos falar de Flamengo. A primeira notícia que eu queria trazer para vocês é o seguinte. Palmeiras contrata lateral direito. E não tem nada a ver com o Flamengo. Sim, não tem nada a ver com o Flamengo. Mas isso é uma forma, sabendo que o Palmeiras é um dos rivais do Flamengo nesse ano de 2024, de a diretoria do Flamengo começar a se mexer. Se movimentar no mercado. O Flamengo não tem lateral direito, pelo menos não tem um lateral direito confiável. E você pega, por exemplo, um dos rivais, que é o Palmeiras, no ano. Eu vejo o Palmeiras e o Atlético como rival. O Botafogo tá bem, mas o Botafogo a gente sabe que é aquela oscilação, né? Começa bem, faz gracinha, igual o golfinho. Sobe, faz gracinha e afunda de novo. E o Palmeiras é um clube que se sustenta, ele briga pelos títulos todos os anos. Palmeiras tem o Mike, que é titular indiscutível, titular absoluto na lateral direita do Palmeiras. O Palmeiras busca um substituto, porque sabe que o Marcos Rocha não vai continuar, né, para sempre, um jogador que já tem uma idade muito avançada, já busca um substituto e aí contratou um bom jogador, cara, e tá pagando 40 milhões de reais no lateral direito do São Lourenço. São Lourenço, clube argentino, lateral direito argentino, que vem se destacando bastante na equipe. Um jogador, enquanto o Flamengo sonha com Danilo e tal, que sabemos que não virá mesmo, o Palmeiras foi lá e agiu e olhou para o mercado sul-americano e trouxe um lateral, aquela coisa de você meter a mão onde você pode alcançar, porque o Flamengo não consegue olhar o mercado sul-americano, principalmente quando diz respeito a laterais. O Flamengo contratou agora o Matias Vinha, custou milhões para o Flamengo. O Palmeiras, quando foi ao mercado, contratou o Matias Vinha, valor pequenininho. Vendeu o Matias Vinha, foi buscar no mercado o Piquerez. Jogador semelhante, tá? Para mim, o Piquerez e o Matias Vinha se equivalem. Tu vai preferir o Matias, tudo bem, mas assim, você não cai em termos de rendimento tanto assim. Um bom jogador também, olha o valor. Mercado sul-americano. Aí agora contrata o Augustin, lateral direito do São Lourenço. Se o valor não é tão pequenininho assim, mas dentro de um patamar que você pode alcançar numa posição carente. E o Flamengo continua sem buscar a posição de lateral direito, que é uma das posições que mais me preocupa nessa janela. O Flamengo está encaminhando a contratação do Michael, vai resolver o lado direito, mas a parte de ataque. E o lado defensivo?
E aquele lado direito, aquele corredor direito, o Flamengo não tem ninguém, cara. O Flamengo vai jogar amanhã. O elenco do Flamengo, ele é tão deficiente em algumas peças, e tem gente que fala que é o melhor elenco do Brasil, ele é muito bom em alguns setores, em outros ele é deficiente. O Flamengo vai entrar amanhã em campo com 4 zagueiros. 4 zagueiros. Ou seja, tem nomes demais na zaga, bons nomes na zaga, em outros setores não tem. O Tite, ele vai improvisar um zagueiro na lateral esquerda e, na minha opinião, absurdamente vai improvisar o Léo Ortiz no meio-campo como volante. Isso é um absurdo, mas é a minha opinião. Eu colocaria um outro jogador, deixando o Igor Jesus fazer a função de volante apenas, e colocaria um homem de ligação no meio-campo, o Matheus Gonçalves, o próprio Luiz Araújo mesmo, e colocaria apenas um jogador de marcação no meio-campo. Você improvisar um jogador recém-chegado, um zagueiro no meio-campo, só para poder botar para jogar, é um absurdo. É a minha opinião. Não sei se você concorda comigo. Lembra quando o treinador, se eu não me engano, o Sampaoli, improvisou o Davi Luiz? Lembra a loucura que foi? Colocando o Davi Luiz de volante. O Davi Luiz tem qualidade. Um jogador que já jogou assim há um tempo atrás em sua carreira na Europa, mas não jogava há muitos anos. Pô, cara, vai acabar queimando o Léo Ortiz desnecessariamente um jogo dentro de casa no Maracanã. Eu não gostei. Não sei se você concorda comigo. Enfim, por falar em Sampaoli hoje deu uma declaração que deixou a mídia 011 desesperado. Desesperado. Sampaoli simplesmente disse o seguinte: Flamengo é o maior clube do mundo. Maior clube do mundo. Lá tivemos 70% de aproveitamento e não foi suficiente para me manter no cargo. Fui demitido. Achei, rapaz, interessante a declaração do Sampaoli para o jornal espanhol, no qual ele exalta o Flamengo, ele destaca que no Brasil não se pode perder, mas no Flamengo menos ainda, que é o maior clube do mundo. Ali você não pode perder mesmo, que 70% não foi suficiente, que ele ganhou muitos jogos, teve um percentual alto e mesmo assim foi demitido. Aí a imprensa 011 ficou desesperada, né? Imagina, um treinador que já foi técnico em São Paulo, no Santos, técnico no Atlético Mineiro, conhece todo o cenário nacional, e falar um negócio desses, caras desesperados, falando que o Sampaoli, começaram a criticar o Sampaoli, aquela gritaria toda que a gente já conhece, né? Sampaoli, você no Flamengo só deu bola fora, mas essa daí eu gostei, rapaz, provocar a imprensa 011, eu sempre vibro, acho legal. Galera, proposta por Claudinho. Ontem, a informação do Vene Casagrande sacudiu as redes sociais. Incrível como uma coisa que todo mundo sabe. O Flamengo, claro, ainda mais quem acompanha a gente aqui, a gente sempre fala que o Flamengo, o Claudinho, o Wendel, jogadores que o Flamengo já teve interesse no passado, principalmente esses dois que atuam no Zenit, o Flamengo continua interessado. O Flamengo vai tentar a contratação desses jogadores. Se vai conseguir, a gente não sabe, mas é um jogador que... são jogadores que não estão satisfeitos em jogar na Rússia, e o Flamengo ataca esse mercado russo já há algum tempo, com o objetivo de contratar jogadores. Por quê? Os jogadores estão ficando velhos, cara. O Claudinho tem 26 anos, é jovem ainda, mais velho que eu digo, com uma transferência para a Europa novamente. É óbvio que eles enxergam o Flamengo como um trampolim, seja ele para chegar à seleção brasileira, seja para uma transferência novamente para o cenário europeu. Nós vamos colocar o vídeo na nossa live de amanhã, em que fizemos a pergunta no Jogo das Estrelas, coloquei nas redes sociais, tá lá no nosso Instagram, coloquei no Twitter, Família da Nação, em que nós perguntamos ao Claudinho, no Jogo das Estrelas, se um retorno ao Brasil o aproximaria da seleção brasileira. Rapaz, ele solta uma gargalhada, ele solta um riso desse tamanho, porque ninguém estava tendo coragem até aquele momento de perguntar algo relacionado ao Flamengo, ao futebol brasileiro. E quando a gente pergunta, ele acaba rindo assim, meio sem graça, porque é óbvio que ele não queria falar sobre o assunto, e aí ele começou a falar, né? Falou que se ele dissesse que não, ele estaria mentindo, que é óbvio que o Flamengo aproximaria Flamengo e o futebol brasileiro e deixaria muito próximo de uma seleção, que é o grande objetivo e tal. Então, assim, é claro que o Claudinho tem interesse em voltar para o Flamengo, não foi novidade nenhuma. Voltar não, em vir jogar no Flamengo, voltar ao Brasil, mas vir jogar no Flamengo. Não foi novidade nenhuma.
A novidade foi o fato do Vene Casagrande dizer que o jogador foi oferecido. Gente, acho que até mesmo a palavra oferecido, ela não cai bem. Não cai bem para o jogador, não cai bem para o empresário e não cai bem também lá na Rússia. Essa informação, e aqui total respeito ao Vene, até porque, cara, o cara é jornalista, o papel dele, ele recebeu a informação, ele tem que publicar mesmo, ele tá certo. Mas isso foi muito ruim para nós, rubro-negros, porque a gente que tem um certo conhecimento, conversa com pessoas, e muitas pessoas do Flamengo, e pessoas que do meio do futebol, empresários principalmente, disseram o seguinte: para o Flamengo contratar um jogador do Zenit hoje, já que a relação não é boa, o Flamengo terá que ir até a Rússia, o Flamengo terá que procurar primeiro o clube russo e não direto no jogador. Aí vai um repórter e acaba soltando que o jogador foi oferecido ao Flamengo, ainda bem que ele não disse que foi o contrário, que foi o Flamengo que foi procurar o jogador. Então, assim, o jornalista lá na Rússia acabou se aproveitando dessa informação, jornalista de nome Vladimir Chetverik, e ele perguntou ao diretor-geral do Zenit sobre uma proposta, se o Zenit iria vender o Claudinho para o Flamengo. E ele foi taxativo dizendo o seguinte: isso é fantasia, isso não existe. Não tem interesse de nenhuma das partes. É óbvio que isso tudo é jogo de cena. Não que o Flamengo tenha se interessado agora, já tenha feito algum tipo de proposta, isso ninguém sabe, não tem como saber. Por isso colocamos um ponto de interrogação. Que o Flamengo tem interesse, eu não tenho a menor dúvida. Agora, esse interesse, ele precisa ser concreto, colocado no papel, documentado, e primeiro a proposta ir até o Zenit, senão o Flamengo não contrata nenhum deles. Isso foi colocado de forma muito clara pelo Zenit. Eles não negam a venda de um jogador para o Flamengo nem para clube nenhum. Agora, primeiro tem que procurar o clube e não o jogador. O Zenit recebeu uma proposta do Palmeiras em janeiro, oficial, pelo Claudinho, e eles, inclusive, fizeram uma analogia da proposta citando o Flamengo, dizendo isso lá em janeiro, que o Palmeiras usou o caminho correto para contratar um jogador do Zenit. Procurou primeiro o clube e não o jogador, ao contrário de um outro clube do próprio país, e se referindo ao Flamengo em relação ao Wendel. E aí, os empresários dos jogadores sabem disso, tanto de Claudinho, quanto de Wendel e de outros jogadores que atuam no mercado, no futebol russo, principalmente no Zenit, que primeiro precisará ir no clube. Os caras não precisam de dinheiro. É óbvio que eles querem fazer uma transformação no clube, eles precisam oxigenar o clube. O Zenit quase perde um campeonato que estava em suas mãos. Contratou um novo técnico, vai reformular o elenco. Os jogadores que estão insatisfeitos devem sair, dentre eles o próprio Claudinho e o próprio Wendel. No entanto, o Flamengo precisa ir lá. Se não for lá, diretamente no clube para negociar, eu não acredito que a contratação seja concluída com sucesso. Enfim, iremos acompanhar cenas dos próximos capítulos em relação a essas questões relacionadas aos jogadores do Zenit. Interesse? Isso é óbvio, o Flamengo sempre teve. O Flamengo quer o jogador. Agora, se vai conseguir contratar, são outros 500, depende de agir de maneira correta e principalmente fazer a proposta dentro daquilo que eles acham justo. Eu acho que o Claudinho seria uma contratação espetacular para o Flamengo. Para mim é o que o jogador... Fala-se de Marco Antônio, por exemplo, e as pessoas acham que eu pego no pé do Marco Antônio. Não é. É porque o Marco Antônio, para mim, é colocado numa prateleira de aposta. Se vier de graça, tudo bem. O Claudinho, para mim, é prateleira de investimento. De você saber que o jogador pode dar errado, assim como qualquer contratação, mas você saber que você está investindo num jogador de ponta, um jogador que é muito bom jogador, diferente de uma aposta que não deu certo nos clubes que passou. O Claudinho mas o campeonato russo é uma porcaria. Tudo bem, mas aonde ele joga, ele tá dando certo. E aonde o outro joga? Roda clube, sai clube e entra clube. Ele só performou, dos últimos 4 clubes que passou, só jogou em 1. Então, assim, a aposta, o Claudinho, na minha opinião, entraria como uma contratação que seria espetacular, na minha opinião. Não sei se você concorda comigo. E por falar em contratação espetacular, hoje, rapaz, mais uma que balançou as redes sociais. Neymar postou uma foto na hora do almoço com a camisa do Flamengo. E ele, numa bicicleta ergométrica, né? Ele com a camisa 10, escrito Gabi, e marcou o Gabigol. O Gabigol respondeu, dizendo: ficou muito bem, né?
Caiu bem demais, né? Ô, Gabigol, não coloca essa expressão caiu, não, porque essa expressão é para o rival, que já foi rival um dia, que hoje não é mais. Mas aquele que tem a cruz de malta ali, a expressão caiu fica legal. No Neymar, não caiu, ficou bem demais, Gabigol. Vê lá, hein, Gabriel. Mas, rapaz, isso repercutiu pra caramba, teve uma repercussão tremenda durante todo o dia. E aí, claro, né? A imprensa 011 ficou louca. Pô, Neymar, ingratidão, bota a camisa do Flamengo e tal. Aí no final do dia, ainda há pouco, o Neymar apareceu com uma camisa do Santos. Quer dizer, então, Neymar dividido entre Flamengo e Santos. Olha, a camisa de número 10 do Flamengo tá vaga. Ela não tem dono nesse momento. Cairia melhor com quem? Neymar ou Claudinho? Ou os dois? Caberiam os dois no Flamengo? Eu gosto de bom jogador, tem espaço sempre no Flamengo. Gostaria de ver os dois, mais o Wendel, mais o Michael. Imagina, é isso que eu quero. Grandes jogadores têm tapete vermelho no Flamengo. Claro que é a minha opinião. Não esqueçam de deixar o seu like, de se inscreverem no nosso canal Família da Nação. Nesse momento, um grande abraço. Ó, olha pro lado, dá um beijinho, que hoje é dia dos namorados. Um abraço, saudações rubro-negras. Tchau, tchau.